Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 18 de abril do ano de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Tô bem resfriada hoje, peço perdão aos irmãos. Tô com um pouco de dor de cabeça, mas tô aqui com os irmãos. Vou ter que mudar muito a minha rotina, principalmente aqui no YouTube, porque a partir de amanhã, dia 19, terça-feira, eu vou ter que começar a assumir novas coisas aqui, novas responsabilidades. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família e aparecem certas oportunidades, a gente tem que pegar, né, com unhas e dentes. Então, eu não sei se eu vou conseguir pôr vídeo no canal todo dia, mas em semana, durante a semana, 3 vezes, 2, 3, 4 vezes por semana, eu vou fazer de tudo para estar continuando com esse trabalho. Tive alguns dias de silêncio porque filho em casa, eles ainda estão agora, se vocês ouvirem algum barulho, é por causa disso, mas também para ter um momento a sós com o Senhor. De tanto em tanto isso acontece comigo. É como se o vaso ele ficasse menos cheio, porque eu creio que o salvo em Cristo ele nunca fica vazio, mas ele fica menos cheio, porque a gente vai transbordando, não é verdade? E é onde eu me retiro com o Senhor, fico mais quietinha, fico mais diante dele, esperando o que ele tem para dizer para mim mesma, para minha vida, onde estão os meus erros, o que ele tem para mim, o que eu preciso fazer. E é onde eu me pego com a palavra, me delicio na Santa Escritura, e realmente é um prazer na minha vida, muito grande. E surpreendentemente, porque nós estamos diante da seguinte situação aí. Deixa eu pegar a informação para falar ela bem precisa. Isso, achei. Olha só. Alguém me mandou um texto aqui me atualizando da situação. A magnitude dos tremores pode variar dependendo da fonte de registro ou notícia. No dia 13 desse mês de abril de 2016, teve um tremor de magnitude 6,9 graus na escala Richter, atinge o norte de Mianmar. Dia 14, um dia depois, terremoto de magnitude 6 atinge o sul do Japão. Dia 14, no mesmo dia, terremoto de magnitude 6,5 atinge Vanuatu. 15/4, um dia depois, terremoto de 6,2 atinge a costa oeste do México e a Guatemala. Dia 15 de abril de 2016, terremoto 7,3 graus no Japão, deixa mais de 9 mortos. E no dia 16 de abril, 2 dias atrás, forte tremor de 7,8 graus sacode fronteira entre Colômbia e Equador. 6 terremotos em apenas 4 dias. Esse último deixou muita gente morta mesmo. Devastou tudo. Essa é uma notícia que, imagino, em uma semana, todos esses terremotos. Isso é o que aconteceu, que chegou para mim. Eu sei que tem mais coisa por aí. Aí agora, uma amada irmã me mandou também um vídeo do irmão do canal, aquele que ele põe a musiquinha, Jesus, tu és um rio de vida. Esqueci o nome do irmão, me perdoa. Ele colocou um vídeo agora falando dos milionários que estão escapando para os bunkers, esses refúgios subterrâneos aí pelo mundo afora. Aí falou, vários na Europa, vários na cidade de Los Angeles, em todo mundo, milionários escapando para os abrigos subterrâneos. Cada um tem sua coisa que alega, mas é a realidade. Irmãos, amados, o Salmo de número 4
Ele fala da confiança em Deus na hora da angústia. E eu vou ler esse salmo com os irmãos. A gripe tá me dando fastídio, peraí. Tô tomando chá aqui para ver se me dá condição de falar. Começa assim. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Quer dizer, a justiça não é a justiça de Davi, mas ele fala que a justiça que ele tinha na vida dele vinha de Deus. Então ele clama e diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Olha aqui, Davi começa clamando, pedindo a Deus ajuda, e aqui ele solta a própria palavra de Deus aqui como uma profecia, né? Como se Deus estivesse falando, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabe, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que é oferecer, amados, um sacrifício de justiça? Se eu, Ana Paula, estou numa roda de pessoas, de amigos, e ali tem um vaso de suco, né? Uma jarra de suco, e ali eles colocam suco para todo mundo, mas o meu copo fica mais cheio, é um copo maior, é um copo mais avantajado. Eu não vou me sentir feliz, eu não vou me sentir em paz com aquele copo. Não é justo? Normalmente tenderei a levantar, pegar um copo menor e me colocar como os demais. Um exemplo bem bobo, mas só para ter uma base. Quanto mais a gente tem recebido de Deus nesses dias, amados, mais a gente precisa servir a Deus. Quanto mais Deus te dá, mais você precisa fazer algo. Através da oração, eu vejo claramente, amados, que nós estamos vivendo em dias de angústia, e não é pouca não, é muita angústia. Nós, porque provavelmente todo mundo que está aqui me escutando, ninguém está nessas zonas onde teve o terremoto. Eu imagino que todo mundo aqui está livre dessa catástrofe, ficou livre dela. Mas imagina, meu querido, minha querida, você numa angústia daquela. Você olhar para sua casa, que parecia uma casa tão estabilizada, tão firme, tão boa, de repente toda crolada, toda jogada no chão, e você já não tem mais para onde ir. Às vezes você tem criança e você não sabe aonde buscar socorro. Sabe, meus queridos, é tempo de oração. Nós estamos entrando na metade do ano de 2016. Nós estamos entrando na metade do ano de 2016. É tempo de realmente abrir o coração para Deus e clamar a Deus com toda a tua força. Pedir a Deus para que tudo que Ele te deu de bênção, de graça, de misericórdia, você possa também usar para abençoar a vida de alguém. Se você conhece um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, procure por essa pessoa. Fala, minha irmã, como é que você está? Olha, eu gostaria de te ajudar em oração. A partir de hoje eu vou orar por você por um período de tempo, até o Senhor tirar do meu coração essa necessidade. E Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele opera maravilhas. Quando você pensa em abençoar alguém, Deus te abençoa. Olha, às vezes a bênção de Deus não é só através da provisão física, né? Às vezes tá precisando pagar uma conta e no último momento aparece o dinheiro, só para dar um exemplo. Mas às vezes a provisão de Deus, e essa tem sido a maior das provisões que Ele tem dado para a sua noiva, é a sabedoria, discernimento dos espíritos.
Deus tem nos dado a graça. Deus tem nos dado a graça de discernir os espíritos nos últimos dias. Deus não tem permitido a sua noiva verdadeira e genuína de permanecer no engano. Deus, ele tem nos dado completo entendimento. Esse caminho em que eu estou tá bom ou não? Esse caminho que eu estou tem alguma coisa que não tá batendo. Isso é uma grande bênção de Deus. Quanto mais você se doa, quanto mais você abençoa, mais Deus te abençoa e cuida de você. E isso significa oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Sacrifícios de justiça. Por que sacrifício, meu amado, minha amada? Porque não é fácil você se doar, você se dar, você abençoar alguém. Hoje é fácil, no nosso meio, a gente criticar todo mundo. Mas fazer algo na prática, se dedicar, se empenhar, você, Deus e aquele objetivo, poucos são os que estão fazendo. São pouquíssimos. Infelizmente. E esses que estão fazendo com sacrifício. Tudo que a gente faz para Deus, a gente faz com amor. Mas nem sempre todos nós temos a disposição do tempo, da saúde, da oportunidade em si. A gente às vezes tem que quase que inventar o que fazer. A gente pensa, o que eu posso fazer? Aí vem uma ideia, você vai e executa essa ideia. Mas quando você faz com amor, você tem dificuldade no trajeto, você faz com sacrifícios de justiça. E confiar no Senhor. A Bíblia fala, meu querido, minha querida, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Justo? Eu tenho orado pelos meus entes queridos. Tenho pessoas que oram comigo pelos meus entes queridos e pelos seus entes queridos. A gente está sempre apresentando o nome dessas pessoas no altar do Senhor em momentos oportunos, nos nossos propósitos. Mas eu descansei no Senhor. Eu estou confiando na misericórdia salvífica de Deus. E eu creio, meu querido, minha querida, que Ele vai fazer a obra. Quantos são os irmãos que têm estado angustiados, né? Porque a gente fica angustiado, amado. A gente fica angustiada quando a gente vê a situação. Igual essa semana, gente, a semana de terremoto. Eu poderia chamar essa semana que passou de a semana dos terremotos. A gente fica angustiado quando a gente vê isso acontecendo. Eu vi no Japão a cratera que abriu no meio de uma montanha. Foi feito é como se a metade da montanha fosse implodida chão adentro. Uma visão horrorosa. A jornalista falou se vê própria placa tectônica. Não foi nem 8 graus na escala Richter. E fez essa bagunça. Eu estava almoçando quando eu via essa cena e meus olhos enchiam d'água. Enchiam d'água porque eu estou contemplando a mão de Deus. Ou a mão do homem. Tem quem fala que isso aí são efeitos da harp, aquelas anteninhas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Mas a Bíblia fala, Deus disse, eu destruirei aqueles que destroem a terra. Mas seja A ou seja B, são fenômenos que estão previstos nas profecias dos últimos dias. Confesso que, contemporaneamente, semana passada, não teve um só dia que o meu céu, aqui de onde eu moro, não teve um só dia que o céu aqui estava cheio dos aviãozinhos jogando fumaça. Eu estava fazendo até jogo da velha no céu, sem brincadeira. Você via bolinha, 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 cruzinha, cruzinha para todo lado. Aí foi ficando nublado, acima das nuvens a gente ainda via os rastros. E foi a semana inteira, uma coisa horrorosa que eu pus a mão no coração e falei, meu Deus, o que esse povo está julgando na nossa cabeça? Eu não sei, amados, mas Deus diz que Ele destruirá aqueles que estão destruindo a terra. Certa vez, estudando um pouco sobre a harpa e sobre os rastros químicos, ouvi dizer que eles jogam essas fumaças no ar para melhorar a condutibilidade da onda
que aquelas antenas emitem, de modo que o efeito é melhor. Eu não sei. Eu sei que é isso. Semana inteira que o céu da Itália estava totalmente cheio de avião. Semana que teve terremoto em vários lugares do mundo. Mas eu não quero entrar nesse detalhe do técnico de tudo isso. Mas eu tô vendo, eu tenho contemplado coisas que eu nunca imaginei que eu contemplaria. Por isso é tempo da Igreja de Cristo oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Cremos no Senhor, meus amados. Cremos que Deus ele vai cuidar de nós. E aqui Davi continua. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha só. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não sei você que está me ouvindo, mas eu vejo claramente a opressão do inimigo na vida das pessoas que não estão com a vida no altar do Senhor. Eu vejo isso, meus amados. Às vezes eu tô aqui tranquila na minha casa, fazendo minhas coisas. E eu realmente, quando eu deito para dormir, eu deito em paz. E eu durmo em paz, graças a Deus. Teve um dia que eu fui deitar, meu marido foi deitar também. Isso aconteceu, deve ter no máximo 3 meses. A gente estava orando muito, eu estava pedindo a Deus pela salvação dele e tal. Mas só para dar exemplo aqui de uma coisa que aconteceu, um fenômeno. Nós deitamos para dormir, passou, dormimos. Quando era 3 horas da manhã, alguma coisa do gênero, bem alta madrugada, ele me chama, me acorda. Eu, o que é? Ainda meio tonta, né? Que eu tava dormindo, soninho bom. Terremoto. Aí eu falei, terremoto? Você tá ouvindo o terremoto? Eu falei, não tô ouvindo terremoto, não. Tô ouvindo terremoto, não. E ele assim, desesperado, assim, com o olho aberto no escuro. Aí virou pra mim e falou, tô morrendo de frio, segura minha mão. Eu segurei a mão dele e a gente voltou a dormir. Ele, eu não sei, eu voltei a dormir. Irmãos, desculpa a bagunça, meus filhos estão brincando na sala canta aqui. No dia seguinte, a gente levanta e eu comecei, foi a rir, né? Terremoto, onde é que tá esse terremoto? Que ele ouviu o barulho, terremoto. Não teve terremoto, não. O que você tá dizendo? Aí ele virou e falou assim, não, na hora eu não pude te contar pra não te assustar, mas eu tive um problema sério aqui essa noite. Eu falei, que problema? Aí virou e falou assim, eu levantei porque eu ouvi um barulho. Aí eu acordei com aquele barulho estranho, levantei e fui na cozinha beber água. Quando eu cheguei na cozinha, fui pegar um copo d'água. No caminho do quarto para a cozinha, é como se tivesse uma pessoa atrás de mim. E essa pessoa estava atrás de mim, ela ficava me induzindo, me falando para fazer um monte de coisa errada amanhã, quando eu fosse trabalhar. Tipo, quando você for trabalhar, não ser honesto com o cliente, rouba dinheiro. E disse que falava um monte de coisa errada na cabeça dele. E ele, não, eu não vou fazer isso não. Eu não sou uma pessoa que faz isso não. E disse que do jeito dele começou a orar até que a coisa foi embora. Mas ele falou comigo, falou, eu briguei com alguma coisa ruim aqui em casa hoje à noite. Por isso que eu falei que era um terremoto, para não te assustar, mas teve um negócio aqui, eu caminhava a casa inteira, a sala e a cozinha, esse trem me acompanhava. Passou. Amados, foi exatamente no período que a gente começou a orar pela salvação completa dele. Porque ou você é salvo ou você é perdido. Não existe gente boazinha indo pro céu. Existe gente salva indo pro céu. E a gente vê a batalha espiritual.
Às vezes você que está aí me ouvindo, minha querida, meu querido, você é casado, casada, você às vezes mora com seu pai, com sua mãe, você tem um filho grande em casa. E você é uma pessoa realmente cheia da santidade de Deus. Você é uma pessoa que realmente está trabalhando tanto a sua vida espiritual para estar em paz com Deus e estar em paz. Você está como Davi, né? Em paz me deito e logo pego no sono. E às vezes a pessoa que mora na mesma casa que você relata algo do gênero. Alguma opressão, que vê alguma coisa, que sente alguma coisa, que não está em paz, está inquieta, a pessoa que está sempre nervosa, tem alguma coisa. Isso é opressão, meus amados, porque o inimigo está jogando tudo que ele tem. Ele sabe que o tempo dele está contado. E sabe o que ele faz? Ele começa a oprimir até o ímpio. Eu me lembro que eu falei com meu esposo, depois que ele me contou o fato real, como era. Eu me lembro que eu virei para ele e falei, sabe por que você viu esse troço? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você não quer levar sua vida a sério com Deus. E eu espero que do mesmo jeito que você percebeu que existe o lado ruim das coisas espirituais, existe também o lado bom, o lado glorioso, o lado salvífico. E eu vou te ser sincera, se você não está com Deus, você literalmente está contra Deus. Se você não está diante de Deus, o inimigo está diante de você, esperando uma brecha para poder entrar. Os santos verdadeiros do Senhor, eles não têm opressão nenhuma, meus irmãos. A única opressão que o santo de Deus pode ter é uma opressão que Deus põe no coração dela. É quando você às vezes sente necessidade de orar por alguém, interceder por alguém. É quando você precisa orar por uma causa e Deus traz aquela angústia no seu coração, que não é opressão, é angústia. Aí você ora, você esvazia, depois você fica em paz. Mas se você não é uma pessoa que tem Deus de verdade na sua vida, e ter Deus de verdade na sua vida, eu vou te explicar o que é. É você ter chegado a uma conclusão muito séria e profunda de que você é pecador. De que se Deus não for com você e te ajudar, desfazer tudo e fazer de novo, te fazer de novo, te fazer um vaso novo, você só vai caminhar para a perdição total. É você olhar para suas mãos e você entender que você é um ser humano e você é falho. Você é falho no seu entendimento, no seu conhecimento, nas suas ações. E você precisa única e exclusivamente da direção do Senhor. A verdade é que o mundo está cheio de regra, o mundo está cheio de leis, o mundo está cheio de costumes e manias, o mundo está completamente cheio de depravação. As leis, as coisas estão sendo mudadas, os eventos estão acontecendo aí em fila, um atrás do outro. E é só o Espírito Santo, meu querido, minha querida, para nos conduzir na estrada da verdade. Muitas pessoas são boas para falar e elas têm tanta sabedoria. Eu tenho visto pessoas defendendo a heresia que a gente denunciou esses dias para trás aqui no canal, a loucura, e ainda assim tem os seus seguidores. Pessoas que ainda conseguem achar explicação para justificar os atos de falsos profetas, heresia, loucura, depravação total. Pessoas que estão pondo o pescoço na forca por causa de falso profeta. Meu amado, você precisa começar a pedir socorro a Deus. Nós estamos vivendo num momento que a gente precisa começar a pedir socorro a Deus. Pedir a Deus direção, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus entendimento. Porque esse mundo como nós o conhecemos, ele está cada dia pior. A gente já não sabe mais em quem pode confiar. A gente já não sabe mais. Porque é tanta informação, é tanta conversa, é tanta coisa, meu querido, minha querida, que é quase que como se tivesse perdido o controle. É aí onde a gente lembra, como Davi, confia no Senhor, confia no Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Não tem uma pregação, não tem um profeta, não tem um pastor, não tem um irmão que pode te trazer conforto no coração, a não ser que essa pessoa realmente for usada por Deus para trazer conforto no teu coração. Amados,
nós vamos ser protegidos contra os inimigos. Porque a palavra de Deus fala, salmista Davi, capítulo 5 de Salmos, diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, Senhor. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência, do teu querer bem. Nós somos cercados com o escudo da benevolência de Deus. Amados, essa é a palavra que eu gostaria de meditar com os irmãos no dia de hoje, essa meditação. Hoje é segunda-feira, a semana ainda está aí começando, não sei o que está vindo por aí, meus queridos, mas eu quero pedir aos irmãos algumas coisas para não trazer incômodo ou conflito no coração. Muitos são os mistérios de Deus, muitos são os mistérios de Deus. E a gente está vivendo numa época em que Deus está colocando diante de nós tanta coisa, tanta informação. A gente tem aprendido tanto da palavra do Senhor, mais do que nunca, principalmente as profecias. E conversando com muita gente, graças a Deus, Deus tem me dado esse privilégio, essa honra de poder conversar com tanta gente. Eu vejo que muitos têm as suas ideias, cada irmão tem o seu modo de ver. Tem sempre um grupinho que a gente vai totalmente em sincronia, né? Tudo que um fala, o outro vai de acordo, um traz paz no coração do outro. Mas tem também aqueles casos que a gente não vai muito de acordo. Mas eu queria pedir para os irmãos, no dia de hoje, que vocês se preservem das contendas, dos debates, que vocês se preservem dessas coisas, porque tem uma coisa que eu tenho mais do que certeza, eu acho que todos nós temos isso em comum, é que tudo isso que nos tem sido revelado, cada passagem, cada estudo, cada palavra, cada coisa, meu querido, minha querida, vai ser completamente descortinado diante aos nossos olhos, naquele grande dia que se aproxima. Vai chegar esse dia em que Jesus em pessoa vai poder te responder todas as suas dúvidas. Nós hoje somos como crianças curiosas diante de Deus. A gente quer saber tudo, a gente quer entender tudo, a gente quer estudar tudo e a gente quer crer que sabe tanto ou até mesmo tudo. E muitas das vezes a gente se bate de frente com outras pessoas e ali a gente vê uma querendo provar para a outra a sua verdade. Às vezes essas coisas geram um pouquinho de tristeza no coração dos dois no final, porque ninguém ganha. Porque ninguém convence ninguém. Dificilmente, raramente isso acontece, dependendo do que é o assunto em questão. E às vezes os irmãos saem magoados, saem chateados, saem constrangidos, incomodados uns com os outros.
Sabe, isso traz um enfraquecimento no nosso coração. Porque nós somos como crianças ímpetas e curiosas diante de Deus. Quer dizer, a gente está na impetuosidade, correndo, galgando o conhecimento das coisas de Deus. Nós não temos medo, nós não temos preguiça, nós não temos comodidade. A gente faz e vai, e quer aprender, e quer entender, e quer escutar, e quer discutir. E a gente tem crescido tanto. Como nós estamos crescendo, não tenho dúvida disso. Mas às vezes a gente se esbarra. E aí, quando a gente se esbarra, a gente acaba ficando meio lesado. Jesus está voltando, minha querida, meu querido. Jesus está voltando. Por isso, em nome de Jesus, evitem as contendas. Evitem certos debates. Evitem certas conversas entre irmãos. Simplesmente descansem o coração no Senhor. Peçam a Deus que dê direção nas suas palavras, nas nossas palavras. Vamos pedir a Deus nesses dias para que a gente esteja completamente em paz com Ele. Porque, sinceramente, tem tanta coisa que não faz diferença nenhuma para a igreja. Tem situações como quem vai ser o Gog, de Gog e Magog, quem vai ser o líder. Se a gente descobre a pessoa em letra, pá, é esse aqui, a gente tem certeza, está aprovado. Não vai fazer diferença nenhuma, porque nós não vamos presenciar esse ato, esse fato. E se presenciar, vai ser em Israel. Nós estamos tão longe daquela terra. É um exemplo. O milênio. O milênio vai ser assim, ou assado e passado. Vai chegar o dia que nós vamos estar ali como testemunha ocular e vamos vivenciar o milênio. Então, não faz diferença. As coisas que fazem diferença é a vida verdadeiramente de santidade. É o se desviar da mentira e do engano. E não colocar pescoço na forca por homens. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não estamos mais se podendo permitir essas coisas. É como alguém que tem um bom trabalho, tem uma boa casa, é acostumado sempre a viver uma vida regrada, regada, né? Regrada é outro significado, mas uma vida farta de tanta coisa. Hoje eu não quero comer em casa, eu vou no restaurante. Hoje eu não quero ir no restaurante, que eu tô com preguiça de trocar de roupa. Eu ligo, mando trazer em casa alguma coisa. Essa semana inteira a gente cada dia comeu comida de algum lugar fora, ou Pizza Hut, ou comida japonesa, ou comida assim, ou comida tudo delivery. Eu quero comprar um sapato novo, porque aquele que eu tô usando eu não tô gostando muito dele com aquela tal roupa, então eu vou comprar um outro para ver se melhora. De repente a gente se encontra numa situação que a gente continua com um bom emprego, continua com uma boa vida, uma boa casa, mas a situação social ao nosso redor já não nos permite tanta regalia. É onde você começa a ter prudência. Eu até tenho para gastar, eu até posso comprar, mas eu não sei se no amanhã eu vou ter esse dinheiro à minha disposição. Se acontece uma crise financeira e o banco é bloqueado e ninguém pode tirar mais dinheiro do banco, então, em vez de eu gastar dinheiro com aquela coisa, eu vou comprar uma coisa que provê na minha casa o sustento para 30 dias. Ou então eu vou ficar quietinho, não vou gastar dinheiro, não é momento, não me serve aquele sapato, então eu vou ficar quieto. Hoje a igreja está nessa condição. A gente não pode mais se permiter a tantas regalias. Não se pode mais. A igreja hoje ela tem que ser muito elegante diante de Deus. Uma pessoa fina e refinada, ela fala pouco. Se ela precisa escutar, ela escuta. E ela é sempre muito bem portada. Você já viu uma modelo, uma mulher elegante de classe? Até o modo dela se assentar é diverso da mulher tradicional. Ela tem postura, ela tem a coluna reta, ela tem o peito erguido. Ela sabe pousar as pernas, ela sabe pousar as mãos, ela sabe levantar a cabeça na altura justa, nem muito alta, nem muito baixa. Ela tem um olhar doce e compreensivo, mas ao mesmo tempo um olhar forte, aquele olhar seguro de si. Quando ela fala suavemente, com educação, ponderação e respeito. Assim tem que ser a noiva de Cristo.
Quando alguém vem oferecer para uma mulher muito elegante, muito refinada, um pratinho de docinhos, de bombons, às vezes são os bombons que ela mais adora. É um que puxa o outro. Dá vontade de comer um, depois outro, depois outro, depois outro. Mas ela se segura na sua refinação. Ela é fina. Ela come um só e basta. Ainda que ela está estourando por dentro de vontade de comer outro, ela prefere sair daquele local, entrar numa loja, comprar uma caixinha para ela e na sua casa, no seu reservado. Ali ela então come seus bombons em paz. Assim temos que ser nós nos dias de hoje, amados. Refinados diante de Deus. Educados diante do Altíssimo. Bem comportados. Educados, ponderados. Tardios no falar, longâmenos no ouvir, se for o caso. E sabe colocar a mão na massa da obra de Deus. Ir para as orações, ir para os jejuns, ir para as súplicas, ir para a leitura da palavra. Amado, eu já disse e repito, quando a gente for ser arrebatado, você não vai ser arrebatado porque a pessoa A, B ou C te ajudou, vai te dar a mão e vai te ajudar a subir, não. Você vai ser arrebatado sozinho. Você precisa estar irrepreensível naquele momento para subir. Não adianta você achar que é ou não é alguma coisa. Não, é diante de Deus que você vai ter que se responder. E se diante de Deus ele não te encontrar corretamente de acordo com aquilo que ele quis, você fica. Deus é santo. E a santidade significa separação. Então nós temos que entrar em contagem regressiva conosco, para diante de Deus. Ainda que demore meses, ainda que demore dias, ainda que demore pouquíssimos anos, está na hora de se colocar em contagem regressiva e forçar o nosso refinar diante do Senhor. Eu confesso para os irmãos que a partir de semana passada, já acho que foi sexta ou sábado, não me lembro bem, eu forcei mais com Deus a minha leitura da Bíblia. Eu voltei a reforçar mais o compromisso da leitura cotidiana da palavra de Deus. Estou reforçando também a oração. Eu confesso para os irmãos também, um dos motivos que eu vou reduzir um pouco a publicação de vídeo no canal, a não ser que Deus me ponha no coração, um incômodo em fazê-lo mais, é esse. É porque eu preciso me refinar ainda mais diante de Deus. Eu preciso, amados, porque eu penso na minha salvação também. É claro que é Deus, na sua misericórdia, que vai cuidar de mim. Mas se eu não fizer a minha parte, meus amados, como é que vai ser? Não é verdade? E isso serve para você também. Amém? Então faça esse compromisso com você mesmo, minha irmã. Eu, fulana, a partir de hoje, eu vou apertar o meu compromisso com Deus. Eu vou levar a coisa mais a sério. Por mais que eu já levo, eu vou levar mais ainda. Eu vou ser mais correta, eu vou ser mais prudente, eu vou ser mais silenciosa e mais ativa. Eu vou abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou procurar fazer o meu melhor. Porque eu tô cheia, eu tô bem, eu tô salva. Então agora tá na hora de eu pensar no próximo. Vamos fazer esse compromisso com Deus, amados. Isso é o que eu tenho sentido no meu coração. Tenho visto em vários casos, muita gente preocupada com a sua própria vida e não está fazendo nada na obra de Deus. Eu tenho visto isso, amados. Eu tenho visto. Isso meu coração parte. Parte não porque Deus precisa de nós e Ele vai fazer a mais ou a menos se a gente fizer alguma coisa. A nossa obra para Ele é como um trapo de imundícia. Mas é uma espécie de egoísmo, de comodidade. Sabe? É quando a gente se sente... A gente vê gente tão cheia da verdade, mas não está fazendo nada para a obra. Nada. Próprio nada, zero. Não é tempo. A noiva de Cristo é uma noiva ativa, é uma noiva que serve a Ele. Ela quer fazer o melhor para Ele. Ela está sempre entregando sacrifícios de justiça diante de Deus.
Eu tenho visto, tem irmã que falou outro dia comigo, será que eu estou em pecado pelo trabalho que eu estou fazendo, o ministério que eu estou assumindo? Eu falei, não, porque o seu coração é sincero. É um coração apaixonado, é um coração dedicado, é um coração que anseia pela volta de Jesus. Deus está vendo teu coração, minha irmã. E a sua obra não está sendo vazia e não vai voltar vazia. Aí ela fala, tem tanta gente me criticando, Ana, tanta gente me criticando, me xingando, isso ou aquilo. Aí eu pergunto para ela, se eu não perguntei, eu pergunto agora. Essas pessoas que têm criticado ela, estão fazendo alguma coisa ou estão só se enchendo? Elas enchem e arrotam, enchem e arrotam. Vocês já perceberam que é assim uma pessoa gulosa? A pessoa se põe na mesa para comer, ela come. E ali na mesma mesa tem uma outra que está comendo também. Mas aí precisa limpar, tirar um pratinho a mais, precisa pegar uma garrafa d'água, precisa pegar um guardanapo. A pessoa vai, levanta, ajuda, tá ali sempre servindo. Mas tem aquele que tá só comendo e olhando tudo que tá acontecendo ao redor e criticando todo mundo e arrotando. Qual noiva você tem sido? A noiva que tá arrotando ou a noiva que tá servindo? Tem um banquete preparado para nós na eternidade, na glória. Nós vamos participar do banquete com Cristo, isso está na Bíblia. Vamos reservar, meus amados, vamos preservar, vamos conservar a nossa ambição, a nossa gula. Nós somos humanos diante de Deus para que Ele satisfaça todas as nossas necessidades na eternidade. Agora é momento de uma certa caristia, é momento de servir, é momento de não pensar só em você mesmo. Conheço pessoas, quando a gente senta para comer todo mundo na mesma mesa, às vezes tem 4 pessoas na mesa e tem 8 pedaços de frango. Normalmente o cálculo é 2 para cada pessoa, justo? Conheço pessoas que ela pega um, pega outro, comeu, gostou, o frango tá bom. Os outros ainda estão lá no primeiro, cada um no seu primeiro pedaço de frango. Aí aquela pessoa acabou dela, ela vai lá, enfia a mão na panela e pega o terceiro, que seria o pedaço de frango de outro. Depois o quarto, e vai comendo. Alguém até fica sem. Eu conheço gente assim, você também conhece. Tem noiva assim. Hoje tem noiva de Cristo assim. Enfiando a mão na panela do frango e comendo tudo sozinha, sem se preocupar se o outro comeu alguma coisa. Isso é egoísmo. Vamos parar de se encher e vamos começar a servir. Vamos começar a abençoar. Vamos começar a amar o próximo de verdade. Tenho visto muitos irmãos assim. Como eu fico feliz em ver isso como testemunho diante dos meus olhos. Pessoas que realmente estão procurando fazer o melhor que elas podem, servindo a outros, os seus irmãos, com as orações, com a paciência, com a tolerância, com ajudas, não sei. É isso que Deus quer. Essa família é essa que vai subir. Não fique arrotando diante da mesa que Deus tem colocado diante de nós. Mas vamos servir. Se essa fosse a base da mensagem de hoje, seria essa. Sirva, noiva. Hoje nós temos que servir. Amanhã eu não sei como vai ser lá na glória, eu não sei como que será. Mas eu sei que aqui na terra a gente precisa servir. Servir e servir. Quanto mais você serve, mais abençoa, mais você faz, mais Deus cuida de você e da sua vida e dos seus negócios, seus afazeres, seus problemas, preocupações e ansiedades. Amém? E assim, meus amados, eu vou deixando essa palavra de hoje. Durante a semana agora, não sei qual vai ser o dia que eu vou poder voltar a fazer alguma coisa. Mas os irmãos saibam que cada vez que vocês ouvirem um áudio, procurem prestar muita atenção nas palavras e sigam o meu conselho. Aplique-se mais a buscar o Senhor e quando você receber as coisas que Ele tem para você, sirva. Deus não dá só para nós. Deus ele não abençoa ninguém só para si mesmo. Toda vez que Deus dá uma bênção para uma pessoa, Ele dá de tal modo que aquela bênção pode ser compartilhada, pode ser dada, pode ser fonte de bênção para outras pessoas também. Não tenha dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Deus não enche você de conhecimento para ficar só para você mesmo. Deus não te enche de alegria para ficar só com você mesmo. Porque se fica, começa a dar indigestão. É onde você começa a passar mal, espiritualmente falando.
se sente triste, se sente mal, se sente sozinha, se sente oprimida e tantas palavras mais. Por isso preste atenção nas minhas palavras e eu tenho certeza que Deus ele vai confirmar no seu coração. Amados, que Jesus abençoe a cada um. Tenha uma semana realmente muito abençoada. Amém? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.